Boa noite. A graça e a paz. Amém. Aleluia. Você está nas quintas. Aleluia. Você vai ter o privilégio de receber mais um pouco da porção daquilo que é ensinado lá no Rema. Amados, abre teu coração, recebe a palavra do Senhor e você vai se alegrar. Você vai receber grandes coisas da parte do Senhor. Amém? Nós estamos aqui com o pastor Taylor Borba. Amém? Sua esposa Açucena. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para esse casal. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Taylor, ele é pastor lá da igreja de Timbaúba. Amém? Então ele formado no Rema, escola de ministro, um homem cheio da palavra, cheio da unção, cheio de Deus. Amém? E quero já chamar o pastor aqui à frente. Amém? Eu quero que você diga assim: Pastor Taylor, em nome de Jesus, seja bem-vindo e flua. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastorzão. Você pode sentar. Obrigado ao louvor também. Quero dizer que é uma honra conhecer a igreja de vocês. Conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos contemplam. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Que igreja linda, viu? Parabéns. A igreja de vocês é linda, uma excelência. E eu agradeço ao pastor Guilherme por ter me convidado, por ter aberto a porta, a reverenda. Mateus, no capítulo 8. Uma das matérias que é ensinada no Rema é Cristo, aquele que cura. Amém. Inclusive eu me alegro que fui recepcionado ali por 2 alunos meus, lá do Rema Olinda, e que bênção vê-los ali. E eu queria essa noite falar um pouco sobre um dos temas dessa matéria, e eu queria falar sobre a cura na redenção. Olhe para a pessoa do lado e diga assim: a cura na redenção. Amém. Mateus, no capítulo 8, nós iremos ler do versículo 14 ao versículo 17. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou. Ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou a todos os doentes. Diga assim: todos. Diga todos. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar por essa noite, por essa oportunidade de ouvirmos a tua palavra. Ela é lâmpada para aqueles que a acham, Senhor, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A tua palavra é vida para quem a acha, é saúde para o nosso corpo. E eu coloco diante de você, Pai, os teus filhos e as tuas filhas que estão aqui essa noite e que porventura precisam de cura para o seu corpo. Eu oro para que a palavra que vai ser ministrada produza fé ao seu coração. Nós te pedimos o teu Espírito pairando e se movendo no nosso meio, que essa seja uma noite de cura, Pai, no nome de Jesus. Irmãos, eu creio que Deus me trouxe aqui também para orar pela sua vida. Eu morreria pelo verso em que Jesus diz que aqueles que crescem colocariam as mãos sobre os enfermos e estes seriam curados. Então eu queria falar com você especificamente que precisa de uma cura para o teu corpo.
incline os seus ouvidos para essa pequena ministração que vai ser ministrada essa noite, porque ela vai despertar a tua fé, ela vai ativar a tua fé, e eu vou te convidar aqui na frente para impor as mãos sobre você, e eu creio que essa noite Deus vai te curar. Independente de qual seja o diagnóstico, o prognóstico, o sintoma, Cristo continua fazendo milagres. Amém? Então, fica com essas expectativas. O texto que a gente acabou de ler, eu gosto muito dele porque fala do dia a dia de Jesus. E diz que Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Ele entra na cama e alguém diz, olha, ela está com febre, está deitada. E o que ele faz? A Bíblia diz que ele a toma pela mão e a febre a deixou. E ela passou a servi-lo. Quando nós lemos os evangelhos, a gente percebe um padrão. Jesus era inimigo das enfermidades. Ele chega num tanque em Jerusalém, onde tinha um lugar que o anjo do Senhor descia e movia as águas. E aí ele descobre que tem um homem ali que está há 38 anos, paralítico, esperando as águas se moverem. Ele chega até aquele homem e diz assim, você quer ser curado? Aquele homem não conhecia Jesus. E ele começa a contar a história dele. Ele diz, eu estou aqui há 38 anos. Mas sempre que o anjo move as águas, outra pessoa vem na minha frente, pula no tanque e é curada. E o que é que Jesus diz? Levanta, toma o teu leite e vai para casa. Aonde ele chegava, ele curava as pessoas. De fato, existem 41 passagens, se você ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vai ter 41 passagens de pessoas que foram até Jesus para serem curadas, ou de pessoas que se encontraram com ele, e ele curou todas as pessoas. Diga assim, todas. Se tivesse uma única pessoa que Jesus não tivesse curado, nós poderíamos olhar e dizer assim, talvez eu seja como aquela pessoa que Jesus não curou. Talvez eu não mereça. Ou talvez não seja a vontade dele. Mas não existe ninguém, diga ninguém, que tenha ido até Jesus, precisando de cura, pedindo por cura, que ele não tenha curado. Ele curou a todos. A todos. A Bíblia fala sobre um homem leproso em Marcos 1, que tinha a dúvida que muitos de nós temos. Será que é a vontade de Deus me curar? Porque você pode perguntar para o seu vizinho que não vai para a igreja, você acredita que Deus cura? O vizinho que não vai para a igreja, ele diz, sim, acredito, Deus cura. O problema é que muitas vezes nós não sabemos se é a vontade de Deus nos curar especificamente. Porque muitas vezes não nos sentimos dignos, merecedores, talvez eu não tenha uma vida tão certa, talvez Deus não me cure porque eu ainda tenho muitas coisas erradas. Algumas pessoas pensam assim. Amém? Mas chegou um homem até Jesus com essa mesma dúvida, o leproso de Marcos 1, versículo 40. A Bíblia diz que ele se prostra diante de Jesus e diz assim, se você quiser, você pode me purificar. Agora imagina comigo aquela cena, irmãos. Talvez a lepra já tivesse coberto todo o corpo daquele homem. E a lepra é uma doença terrível. Hoje nós a conhecemos como hanseníase. Mas é uma bactéria que vai corroendo as terminações nervosas. A pessoa vai perdendo parte da sua pele sem sentir. Ao ponto de ficar com o corpo todo carcomido de feridas. Hoje temos tratamentos e tem cura. Mas naquela época era uma doença semelhante a um câncer. Era algo que as pessoas tinham medo, e era uma doença contagiosa. Então aqueles que eram acometidos dessas doenças, eles eram expulsos das cidades e povoados, e eram obrigados a gritar que eram imundos, para que ninguém se aproximasse deles. E aí aquele homem escuta falar de Jesus, alguém diz para ele que tem um profeta, um galileu, aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, aquele sobre quem os profetas profetizaram. Alguém diz para ele como ele curou a vista de Bartimeu. Alguém conta para ele como ele ressuscitou o filho da viúva lá em Naim. Alguém fala para ele como a hemorragia da mulher cessou quando tocou nas suas vestes. Alguém conta para ele. Então o seu coração se enche de fé.
E de repente ele fica sabendo que Jesus está naquela cidade, próximo de onde ele mendigava. E a Bíblia diz que ele vai ao seu encontro, se prostra aos seus pés e diz: eu sei que você pode, se você quiser. Essa é a dúvida de muitos de nós. Nós sabemos que Deus pode, mas não sabemos se Ele quer nos curar, porque muitas vezes não nos sentimos merecedores. E aí a Bíblia diz que Jesus, cheio de compaixão, diga compaixão. A palavra compaixão significa sentir a dor de, sofrer com, se colocar no lugar de. Jesus sentiu a dor daquele homem que não podia voltar para casa à noite, que não podia colocar o seu neto no colo, que vivia pelas rodagens, que vivia pelos lugares desertos, que não podia ter um vizinho. Jesus sentiu a dor daquele homem, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero. E de uma vez por todas, ele respondeu essa pergunta: é a vontade de Deus curar você. Então não nos surpreende quando ele chega na casa de Pedro, alguém diz: olha, a sogra de Pedro está com febre, está de cama. Não é surpreendente que ele vai lá, toca nela e ela fica curada. Porque essa é a sua natureza. Ele andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele era um inimigo das enfermidades e ele continua sendo. Porque as enfermidades, irmãos, têm como pai Satanás. Diga: as enfermidades são filhas do pecado e de Satanás, seu pai. A doença veio como consequência do nosso pecado mesmo. Amém. E seguindo o texto, a Bíblia diz que ao anoitecer, e eu acho lindo como o Espírito Santo faz, porque alguém poderia olhar para esse texto e dizer assim: ele curou ela porque ela era sogra de Pedro. Era sogra do seu apóstolo, do seu amigo. Mas o Espírito Santo é tremendo. Ele disse que ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados. E ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Não apenas a sogra de Pedro, não apenas a sogra do seu amigo, mas ele curou a todos os doentes. E aí Mateus, quando está escrevendo isso, provavelmente no ano 70, 30 e tantos anos depois que Jesus morreu e ressuscitou, aí ele acrescenta: e isso para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que certamente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Sabe, irmãos, nós temos como verdade estabelecida nos nossos corações que Cristo levou os nossos pecados na cruz. Sim ou não? Você não tem essa convicção de que os seus pecados foram colocados sobre Jesus naquela cruz? Todos nós temos. Nascemos em um país cristão. Sim ou não? Mas nós iremos ver um versículo, e tem muitos outros, que nos mostram que na mesma cruz em que ele levou, carregou e se fez pecado por nós, nessa mesma cruz, Deus o fez enfermar. De fato, Isaías 53:10 diz que agradou a Deus moê-lo e fazê-lo enfermar. Amém. Abra lá no capítulo 53 de Isaías, depois a gente volta. Aleluia! Ele pagou a sua dívida. Você não é mais devedor. Ele te fez merecedor. (600, 700 anos antes de Jesus nascer), Isaías, pelo Espírito, no final do capítulo 52 e por todo o capítulo 53, ele tem uma visão no Espírito e ele vê o sofrimento do Santo de Deus. E, irmãos, quando lemos o capítulo 53 de Isaías, junto com o final dos evangelhos, que contam ali a paixão de Cristo, desde o Getsemane até o Calvário,
a gente percebe como Isaías foi preciso, como ele foi detalhista, como ele deu detalhes de como seria a crucificação de Cristo. Amém? E aqui no versículo 4 do capítulo 53, não temos tempo para ler versículo por versículo, mas o versículo 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigados por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Veja o que diz o versículo 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo enfermar. Foi da vontade de Deus esmagá-lo e fazê-lo enfermar. Às vezes temos a impressão de que foi Satanás quem matou Jesus naquela cruz. Às vezes a gente tem essa impressão que foi Satanás que o crucificou e o matou. Mas eu quero te dizer que foi Deus quem ofereceu o seu próprio filho, à semelhança de Abraão, como um holocausto, como um sacrifício pelas nossas vidas. E agradou a Deus moê-lo e fazê-lo enfermar. Por que foi do agrado de Deus fazê-lo enfermar? Porque hoje Deus pode te curar. Porque hoje Deus quer te curar. Amém. Você lembra quando Jesus está ali pendurado naquela cruz e ele diz: meu Deus, por que me abandonastes? Abandonado por Deus. Amém, irmãos? Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, se o pessoal conseguir pôr aqui, mas você pode acompanhar aí, no versículo 24, diz assim na versão NVI: e ele mesmo levou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Isso para que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. E por suas feridas fomos curados. O mesmo versículo que diz que ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, diz que por suas feridas fomos curados. Amém? Faz parte da nossa herança, faz parte dos nossos direitos e privilégios. Amém, irmãos? Hoje eu sou perdoado dos meus pecados, não porque eu mereço, mas pelo grande sacrifício de Jesus naquela cruz. Hoje eu sou curado por Deus, não porque eu mereço, mas por causa do grande sacrifício dele naquela cruz. Agradou a Deus moê-lo e fazê-lo enfermar, porque certamente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, na mente de Deus, você já foi sarado. Amém, irmãos? Você lembra lá no jardim do Getsemane? Lucas era médico e no seu evangelho ele disse que ele suou como gota de sangue. Olha o tamanho da aflição, da angústia, da preocupação, da ansiedade que veio sobre ele naquele momento. Ali ele já estava, levando sobre si a nossa culpa. Ele fica tão aflito que ele chama os seus melhores amigos e diz: vigiem comigo. E ele fica tão... Você já se preocupou, você já ficou tão ansioso ao ponto de suar como gotas de sangue? Certamente ele tomou sobre si. Você não precisa ficar com essa ansiedade, ele carregou ela. Se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feito a minha vontade,
mas a tua vontade. E quando ele desce, ele é preso. Pedro puxa a espada, tora a orelha do homem. Ele pega a orelha, bota no lugar e cura, porque ele é aquele que cura. Ele é levado à casa do sumo sacerdote e o Caifás lá cospem em seu rosto, dão bofetadas nele, depois botam um pano para cobrir os seus olhos e começam a esbofeteá-lo. Tu não és profeta, então dizes quem te bateu. E ele fica calado. Isaías diz: como um cordeiro mudo levado diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Quando amanhece, ele é levado até Pilatos. A esposa de Pilatos teve um sonho à noite. Manda um recado para o marido: não te envolves com esse homem injusto. Essa noite eu sofri muito em sonho por causa dele. Pilatos ouve as acusações e Jesus calado, sereno. Isaías vendo isso diz: olha, os reis da terra se juntaram contra o ungido. E ele chega para Jesus e diz: você não vai se defender? Você não sabe que eu tenho autoridade? Jesus diz: não terias autoridade nenhuma se do alto não fosse te dado. Mas para terminar, irmãos, Pilatos manda chicoteá-lo, 39 chicotadas. As suas costas ficaram dilaceradas, né? Você botar no Google lá, chicote romano da época de Jesus, você vai ver que na ponta tinham chumbos ou pedaços de ossos, para rasgar a pele. E não dava por cima da vestimenta, eles tiravam a vestimenta. Pilatos fica sabendo que ele era da Galileia e que Herodes estava por lá, manda Jesus para Herodes. E ele é esbofeteado, volta para Pilatos. A Bíblia diz que os soldados tiram a sua roupa, colocam um cajado em suas mãos, uma coroa de espinho na sua cabeça, zombam dele, depois pegam aquele cajado que está em suas mãos e dão pauladas em sua cabeça. E a gente olha para todos esses sofrimentos físicos no seu corpo e dá a impressão de que ele carregou as nossas enfermidades com aquelas feridas no seu corpo. Mas as doenças, elas são espirituais. Ele não carregou apenas sobre o seu corpo ou em seu corpo, mas toda a sua natureza foi invadida pelo pecado, pela miséria, pela enfermidade, porque ele assumiu o nosso lugar. Amém. Imagina, eu esqueci seu nome, pastor, perdão. Imagina que o pastor Eric, é uma suposição, ganha um salário mínimo. E de repente o pastor Eric, ele se atrapalha. E ele contrai uma dívida com um agiota. E essa dívida passa agora dos 10 milhões. Mas ele só ganha um salário mínimo. É impagável. Não tem como ele pagar. Não dá para pagar nem os juros da dívida. E esse agiota, ele é perverso. Ele vai tomar tudo o que o pastor Eric tem. E por fim vai matá-lo. Pois essa era a nossa posição. Satanás tinha um escrito de dívida contra mim e contra você. Desde a nossa mais pequena infância, a nossa primeira mentira, ele estava lá anotando. E nos acusando diante de Deus. E a dívida era muito grande, porque você pecou muito, e eu também. E o salário do pecado é a morte. Mas aí Deus olhou para você e te amou. De tal maneira que ele toma forma humana, nasce de mulher, sujeito às mesmas paixões, é tentado em tudo. O único homem que cumpriu todos os decretos de Deus. O único homem que não quebrou os estatutos de Deus. O único homem desde Adão que não houve mentira em seus lábios, nem cobiça em seu coração. Amém. Ele vai lá e diz: qual é a dívida do pastor Eric? Aí tem um escrito de dívidas. E você lembra que aqueles que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida vão comparecer diante do trono branco de Deus. E o livro de Apocalipse diz que os rolos serão abertos e as obras de todos serão expostas. Mas para aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, Jesus já cuidou disso. Ele já pegou esse escrito de dívida e pregou na cruz, triunfando. Amém. Então Jesus vai lá e diz: olha, qual é a dívida do pastor Eric? E Satanás apresenta o escrito de dívida. Pois bem, eu vou pagar a dívida dele.
E a dívida foi paga. Porém, esse agiota, ele é mentiroso, pastor. Ele é safado, trapaceiro. Ele continua cobrando a dívida, mesmo ela tendo sido paga. É isso que ele tem feito com a igreja. Jesus se fez pobre para que você se tornasse rico. Ele se fez pecado para que você vivesse uma vida livre do pecado, santo, íntegro. Ele se fez doente para que você andasse em plenitude de vida, saudável, curado. Mas Satanás, ele continua cobrando uma dívida, porque talvez você não saiba que a dívida foi paga. De repente alguém chega para o pastor Eric e diz: olha, fulano de tal, que é bilionário, pagou toda a sua dívida àquele agiota. A dívida está paga. Quando você fica sabendo disso, um peso é tirado dos seus ombros, um jugo é tirado do seu pescoço, e acontecerá que naquele dia, o jugo será tirado do teu pescoço e o peso dos teus ombros. Esse dia foi o dia em que Jesus morreu naquela cruz. Amém, irmãos? Então, a dívida foi paga. Da mesma forma, quando eu peco contra Deus, eu posso entrar diante do trono da graça e dizer: Senhor, vacilei. Pai, eu errei, me perdoa, Senhor, no nome de Jesus. E a paz com Deus é restaurada. E vem aquele alívio e você se sente limpo. Não é assim que acontece com o crente quando ele peca e pede perdão? Da mesma forma, quando a doença chega no meu corpo, eu posso entrar diante do trono da graça. Amém. Aleluia. Sabe, irmãos, existem diferentes formas pelas quais podemos ser curados. Alguém pode ser curado por Deus ouvindo essa palavra. Eu vou te falar, quando foi a primeira vez que eu vi alguém sendo curado por Deus através da minha vida. Eu fazia o 2º ano do Rema, no ano de 2010, e tinha tido essa matéria. E eu também estava lendo um livro de T.L. Osborne chamado Curar Enfermos e Expulsar Demônios, que hoje a nossa editora publicou como Curando os Enfermos. E eu estava tão empolgado com essa mensagem, e eu fui visitar meus pais no interior e fui convidado para pregar numa igreja presbiteriana. A igreja que eu passei parte da minha vida nela quando criança. E o pastor estava de férias, e o evangelista que ficou tirando as férias do pastor me convidou. E eu preguei sobre que era a vontade de Deus curar. Eu orei, eu jejuei, eu fiquei assistindo ministrações sobre cura, e eu imaginei tantas coisas. Eu estava empolgado para que as pessoas viessem na frente para eu colocar as mãos sobre elas. Só que na igreja presbiteriana não tem esse ato, é a presbiteriana do Brasil. Então eu preguei, e as pessoas ficaram atentas, e naquela época eu pregava, eu não ensinava. E quando eu convidei quem queria receber a oração para cura, não veio ninguém na frente. E eu fiquei muito frustrado, porque eu tinha jejuado, orado, eu tinha visto várias ministrações, eu tinha imaginado tantas coisas, e não veio ninguém para frente. E eu voltei um pouco frustrado. Mas umas 2 semanas depois, houve o início da igreja Verbo da Vida em Timbaúba, da qual eu sou pastor hoje. E como a igreja estava começando na minha cidade natal, eu fui prestigiar. Eu fui para lá para prestigiar aquele início. E o grupo de louvor que havia sido convidado para ministrar naquela inauguração do Verbo da Vida lá, eram os jovens da Presbiteriana de Ferreiros, a cidade vizinha que eu tinha pregado lá. E quem trouxe esses jovens foi o presbítero da igreja. E quando eu chego lá e eles estão chegando também, ele disse assim: irmão Taylor, eu tenho um negócio para lhe contar. Ele disse: rapaz, você foi muito usado por Deus lá na nossa igreja. Eu sem saber de nada. Ele tem 3 filhas, ele até hoje é presbítero lá nessa igreja. Ele tem 3 filhas, e uma das filhas tinha sofrido um acidente de moto. Foi tão grave o acidente que o namorado dela morreu. E ela quebrou a perna. E nesse dia, no culto em especial, ela estava com a perna toda assim, enfaixada. E
Eu não cheguei perto, não dava para ver, mas ela tinha um dreno que drenava as secreções da perna dela. E ela teria que passar por uma outra cirurgia, porque tinha um pedaço de osso morto quebrado dentro lá e tinha que tirar. E ela ouviu essa palavra naquele culto. Ela ouviu que era a vontade de Deus curar, que Deus não coloca enfermidades, que Deus não coloca no leito para ensinar. Ela ouviu, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ela ouviu aquela palavra, e a fé que vem pelo ouvir a palavra trouxe cura para o corpo dela. Na manhã seguinte, a sua perna estava sem secreção e normal. Essa foi a primeira vez em que alguém foi curado por Deus através da minha vida. E eu não orei por essa pessoa, eu não ungi ela com óleo, e eu oro com óleo, viu, é que eu esqueci hoje, mas eu amo orar com óleo. O óleo ajuda aquelas pessoas que ainda não têm muita fé. Quando ela sente aquele óleo bater na testa, sente uma sensação física, isso ajuda a fé de algumas pessoas. Mas naquele dia eu não impus as mãos sobre ela, não tinha nenhum dom do Espírito operando na igreja. Amém. Mas ela ouviu a palavra, ela creu na palavra, e a fé dela a curou. Amém, irmãos? Então existem muitos meios pelos quais nós podemos receber de Deus cura. Por meio de uma oração de petição, por meio de uma oração de concordância, por meio da unção com óleo. De repente o pastor vem aqui, unge você com óleo, ora no nome do Senhor, a oração feita com fé te cura. Se você tiver cometido pecados, vão ser perdoados. Amém. Mas você concorda comigo que nem sempre a gente tem alguém que possa orar por nós? Nem sempre a gente tem alguém que possa impor as mãos sobre nós. Nem sempre a gente tem um pastor à disposição para nos ungir com óleo. Mas sempre você vai ter a palavra. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Então você pode aí, enquanto você está ouvindo essa palavra, receber a cura para o teu corpo. Amém. Eu particularmente gosto muito de ministrar cura em cima de Marcos. Abra lá comigo. Marcos 16. Sabe, irmãos, eu já vi esse versículo se cumprindo tantas vezes. Eu já vi esse versículo se cumprindo em cultos em que nós sentíamos a presença de Deus de uma forma tangível. Mas também já vi esse versículo se cumprir em cultos em que as pessoas estavam dormindo e que parecia que ninguém estava ali. Eu vou contar para vocês uma, deixa eu ver a hora ali. Falta 18 minutos, dá para contar. Eu uma vez fui convidado para pregar num evento em Nazaré da Mata, no Verbo da Vida lá. O pastor tinha feito um grande evangelismo durante todo o dia. Então de manhã à tarde os irmãos da igreja e de outras igrejas que vieram ajudar, evangelizando de porta em porta nas praças. E o final seria um culto na quadra de uma escola. Mas você imagina, o povo o dia todo debaixo do sol, batendo de casa em casa, pregando. Quando chegou a noite no culto, estava todo mundo cansado e dormindo. E eu estava responsável por pregar aquela noite. E eu tinha passado a tarde toda orando em línguas. E quando eu cheguei para pregar, as pessoas dormindo, irmãos. Olha, eu preguei 10 minutos, parecia que eu tinha pregado 1 hora. A palavra batia e voltava, batia e voltava. E eu passei uns 20 minutos insistindo que alguém viesse para frente para receber a oração por cura. E o nome do culto era Conferência do Espírito Santo, uma coisa assim. E tinha um fogo mas não tinha nada de fogo aquela noite. Estava um gelo que só. Foi um dos dias mais difíceis que eu preguei na minha vida. Faltou assunto, a inspiração foi embora, as pessoas estavam dormindo, cansadas. Mas veio um diácono da igreja para frente. Só ele veio. A quadra estava cheia, assim, as cadeiras na quadra da escola. Eu preguei em cima de um coisa. Só veio um diácono da igreja. Um homem simples, da roça, assim, agricultor.
E quando ele chegou na frente, o pastor estava comigo. Na época o pastor lá era o pastor Leomar, que hoje ele faz parte do Verbo aqui em Casa Caiada. E eu disse para esse homem: qual é o seu problema? Ele disse: eu tenho uma hérnia em cima do umbigo. Aí levantou a camisa assim, sabe aquelas hérnias que você chega e se assusta quando vê? Parece um dedo para fora, uma hérnia gigante em cima do umbigo. E eu orei por ele e impus as mãos, segundo Marcos 16. Olha, ninguém demonstrava que acreditava que aquele homem ia ser curado. O povo não estava nem dando atenção. Você acredita nisso? Mas eu impus as mãos sobre ele, como diz Marcos 16, os que crerem em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Orei por ele e ele caiu. Era do verbo da vida, você não precisa nem empurrar, acaba se joga. Ele caiu. E quando ele caiu, irmãos, eu não senti. Mas depois ele contou para nós que quando ele caiu, ele sentiu uma onda quente passando por sua barriga. E quando nós o levantamos, eu disse: e aí? A hérnia sumiu? E ele apalpou e disse: sumiu. E aí eu levantei a camisa dele. Quando eu levanto a camisa dele e o pastor vê que a hérnia sumiu, o pastor saiu correndo. E eu não entendi. O pastor saiu correndo. E eu fiquei ali administrando a situação. Não sabia por que o pastor tinha saído correndo. E aí eu fiz assim: tem alguém aqui que sabia que ele tinha essa hérnia, já tinha visto essa hérnia, quer vir ver se realmente saiu? Um outro diácono da mesma igreja se levantou, veio até a frente, levantou a camisa dele, nem olhou para mim, levantou a camisa dele, tocou na barriga e disse: sumiu mesmo. Nisso, o pastor que saiu correndo vinha com o filho nos braços. O filho dele estava doente. O filho dele hoje é ministro de louvor lá no Verbo Rio Doce, é Pedrinho. O pastor vinha com o filho no colo para que eu orasse pelo filho dele, que estava com um problema no dedo. Então, irmãos, eu já vi esse versículo se cumprir em cultos onde as pessoas estavam famintas por Deus, e também vi ele se cumprir quando parecia que nada ia acontecer. Até que alguém decidiu atrever-se a crer. Amém. Aleluia. Os que crerem colocarão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Às vezes a gente lê esse versículo e acha que Jesus estava falando dos apóstolos. Mas se você ler por completo, ele diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E os que crerem, está falando daqueles que crerem no evangelho que vocês pregarem. Vocês vão pregar por todo o mundo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E os que crerem, estes sinais acompanharão os que crerem. Os que crerem em meu nome expulsarão demônios, falarão línguas estranhas, se beberem algum veneno mortal. Não é que eu vou tomar chumbinho, eu não sou doido. Amém. Mas se alguém me envenenar, há um sinal sobre a minha vida, sobre a sua vida, porque você é crente, porque você creu no evangelho. Se beberem algum veneno mortal, não lhes causará dano algum. Se pegarem serpentes, eu não vou mexer com cobra, eu também não sou doido. Mas se acidentalmente uma cobra me picar, o mesmo sinal que guardou a vida de Paulo na ilha de Malta, você lembra? Vai guardar a sua vida também. Aleluia! E por último, imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Na medida que a gente vai crescendo em Deus, a gente vai amadurecendo. Eu, quando orava por pessoas e elas não eram curadas naquele momento, eu ficava frustrado. Mas graças a Deus que a gente vai amadurecendo. E sabe, irmãos, o texto diz que ficarão curados. Está no tempo presente e contínuo. Deus trabalha muito comigo na manhã seguinte. Vou lhe contar uma história. A gente lá trabalha com grupos pequenos, como vocês.
E há uns 7 anos atrás, eu tinha lá, a gente chama GCC, Grupo de Comunhão e Crescimento. Alguém tinha me pedido para começar um GCC na casa da sobrinha dela. Era uma jovem mulher, casada, mas que não era crente, que curtia muitas farras e o casamento estava com problema. E aí a tia dela pediu para eu começar um GCC lá. E eu comecei. E nós tínhamos, na última semana do mês, uma proposta, que seria um GCC evangelístico. Então tinham que convidar pessoas. E nesse dia a gente teve uma ideia de levar uma caixinha de som e de botar na varanda do apartamento para o pessoal ficar jogando dominó embaixo e conversando, ouvir a palavra. E eu estava lá, não tinha ninguém de crente na casa. Era esse casal jovem, a irmã dela, outras mulheres jovens lá. E eu, um rapazinho, na época só namorava com a Sucena, nós não éramos casados ainda. Então faz mais de 8 anos, faz uns 10 anos. E eu preguei uma mensagem evangelística, nem lembro qual foi. Mas no final eu senti uma direção de Deus de orar por cura. E eu achava que Deus queria curar uma das mulheres que estavam sentadas na calçada lá, que estavam ouvindo e prestando atenção. E eu disse assim: se você está com alguma enfermidade, coloque a mão em cima da enfermidade. Ou se você não puder, coloque em cima da sua cabeça. E orei. Orei, como sempre eu faço. E fui para casa, e na semana seguinte, eu estava lá. Nesse GCC, uma moça que era cabeleireira, tinha um salão ao lado da casa dessa mulher, ela estava nos visitando. E na semana seguinte, eu sem saber de nada que tinha acontecido, estava prestes a encerrar o momento lá do GCC, ela disse assim: eu posso contar algo? Eu disse: pode. Ela já tinha trazido uma amiga para visitar com ela. E ela disse: semana passada, quando você mandou botar a mão sobre a enfermidade, eu tinha um caroço no meu braço. E ela era filha de um presbítero da Assembleia de Deus. E quando garotinha tinha se perdido com o marido, e aí foi disciplinada, terminou se afastando, começou a beber. E ela achava assim que Deus estava irada com ela, que Deus, sabe, ela tinha medo de Deus. E naquela reunião ali no GCC, quando eu mandei botar a mão em cima, ela disse que botou a mão no braço e disse assim: Senhor, se tu for na vida desse rapaz, me cura. E ela disse que quando terminou a oração, e ela viu que o caroço tinha sumido, ela ficou apavorada, ela se tremeu e correu para casa, porque ela não acreditava que Deus havia curado ela. Ela se sentia muito indigna, se sentia muito culpada, achava que Deus estava chateado, irado com ela. E chegou em casa, ela mostrou o esposo, mostrou a filha. Na manhã seguinte, ela foi para o espelho para ver se tinha sumido mesmo. E aí, na semana seguinte, ela estava lá e contou tudo isso no GCC. E a amiga que ela levou ficou curiosa, porque ela contou à amiga, e a amiga disse: eu quero saber quem é esse rapaz, quero que ele ore por mim também. E quando ela contou esse testemunho, eu aproveitei a situação e disse assim: o mesmo Deus que curou semana passada, disse a mim que vai curar hoje. E aí aquela amiga dela, Dona Sandra, hoje é uma das melhores diaconisas que nós temos lá. O marido dela é um pregador da nossa igreja. Ela disse assim, ela tinha um problema vascular. Os pés dela estavam inchados e vermelhos. E ela disse que estava sentindo muita dor. E a palavra que veio para mim foi: a dor vai sair agora. E amanhã, quando você levantar pela manhã, os seus pés vão estar normais e nunca mais você vai ter esse problema. Pus as mãos sobre ela e orei por ela. Eu disse: a dor? Ela disse: sumiu. Eu digo: então sapatei. Ela pulou aquela coisa toda. E aí passou. Na terceira semana, desde a primeira cura, está lá as duas de novo. E ela disse que na manhã seguinte os seus pés estavam normais. Mas escute, ia ter um forró lá na região, vaquejada, esses negócios. E a anfitriã, com quase todas as amigas delas, iam para o forró e estavam me tapeando assim, dizendo: não, olha, não vai dar para ter semana que vem, porque a gente vai estar viajando, não sei o quê. Aí essa senhora, Dona Sandra, que foi curada dos pés, ela disse: pode ser na minha casa? Eu disse: pode. Eu digo: onde é que a senhora mora? Ela disse: é só virar ali. Eu disse: então está combinado. Na outra semana, irmãos, quando eu chego, tem uma tenda armada, umas 40 cadeiras, sogra, filho, nora, ela tinha contado a todo mundo que tinha sido curada. Eu passei quase 2 anos nesse GCC. A gente ganhou lá mais de 70 vidas para Jesus. Quando de uma cura.
Aí nesse culto, quando eu vi aquela tenda, aquelas cadeiras, eu disse, Deus está falando comigo, a gente tem que mudar o lugar do GCC. Amém. Então funciona. Eu poderia passar a noite toda aqui contando a você curas e mais curas. Mas a palavra diz que é a vontade de Deus curar você. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. E disse-lhes, vão pelo mundo todo. Eu queria chamar aqui o louvor. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Eles fizeram isso. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. E eu me alegrei quando eu entrei ali, porque a diaconisa de vocês que está ali na recepção foi minha aluna no rema dessa matéria. E ela tinha um problema na pele, eu lembro, viu? Uma ferida na pele. Ela disse que tinha ido ao médico e nada curava, nada resolvia. E eu orei por ela. E ao longo das aulas, a cada aula ela me mostrava, ó, a pele melhor, a pele melhor. E aí, irmã, como é que tá? Bem? Aleluia! Glória a Deus! Antes de orar por você, na verdade eu tenho que orar agora. Mas deixa eu te dizer, eu creio mesmo que Deus me trouxe essa noite aqui, não apenas para dar uma aula demonstrativa do rema, mas para tocar na sua vida. Se você está no nosso meio, pode cantar aquele louvor, o segundo, amém? Se você está aqui essa noite, e você tem alguma enfermidade, seja ela qual for, eu quero impor as minhas mãos sobre você, como diz a palavra de Deus, e eu creio, de todo o meu coração, que Jesus Cristo, aquele que cura, vai tocar no seu corpo. Se você tem um caroço, um nódulo, uma hérnia, vem aqui na frente. Se você tem alguma parte do seu corpo que está danificada, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Se você deita na cama à noite e não consegue dormir, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Talvez o diabo tenha te aprisionado nessa crise de ansiedade. Talvez o diabo e os seus anjos caídos estejam te atormentando com depressão em um quarto escuro. Mas ei, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E quando eu impor as minhas mãos sobre você, não serão as mãos do pastor Taylor, não serão as mãos de Jesus. Quando eu tocar em você e invocar o poderoso nome, aleluia, a unção do Espírito de Deus vai tocar no seu corpo. Aleluia, os caroços vão sumir. Aleluia, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, haverá um alívio sobre a sua mente. Aleluia. Pode continuar o louvor. Jesus, nome que traz cura e salvação, só o nome há, o nome. Levante as duas mãos, você que vai receber a oração por cura. Todas as nações vão Rombe serium brodono shekederian drabaradanas. Ribi de kidirion drobrodono sherebekandaraba sherian drebedenes. Aleluia. Quando eu colocar as minhas duas mãos sobre você e falar o nome de Jesus, receba a sua cura. É um direito seu, conquistado por Cristo Jesus. Pois toda autoridade tem, e em seu nome o inferno tem. Em nome de Jesus, todo cisto no seu joelho, cisto, ouça agora em
em nome de Jesus. Saia, suma, desapareça em nome de Jesus. Demônio, pegue esse cisto e solte, saia do corpo dela agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Como foi que você viu ele? Na ultrassom foi? Eu acredito que a próxima ultrassom não haverá nada. Ela não consegue sentir, ela viu na ultrassom. Os mortos vivem. Está sentindo agora? Levante suas duas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu imponho a minha mão sobre a tua filha. Como diz a tua palavra, os que crerem colocarão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Tudo aquilo que está causando essa dor, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Dor, desapareça agora em nome de Jesus. Suma agora em nome de Jesus. E caroço, recue, diminua a cada manhã menor, até ter sumido completamente. Acima de todo poder, no nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem, e em seu nome o inferno teme, e em seu nome os coxos andam, e em seu nome os cegos veem, e em seu nome os mortos vivem. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar. Pai, em nome de Jesus, Há poder em seu nome. eu imponho as minhas mãos sobre a tua filha e ordeno que todo espírito de enfermidade saia do corpo dessa filha de Deus, em nome de Jesus. Fígado, rins, ouça a palavra do Senhor, endireite-se agora, em nome de Jesus. Coração, endireite-se agora, em nome de Jesus. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Irmãos, concorde comigo em fé. Esse irmão, ele tem um diagnóstico no seu corpo. Cistos surgem nos seus braços, no seu corpo. De repente eles somem e aparecem em outro lugar. Ele já fez algumas cirurgias, mas não adianta porque aparecem em outros lugares. Eu creio que a partir de hoje esses cistos vão sumir e não vão aparecer em outros lugares. Varão, eles vão sumir, mas não espere ele em outros lugares. Amém? Aleluia. Levante suas duas mãos. Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, teu filho, eu imponho as mãos sobre esse rapaz.
e ordeno esses cistos sumam do corpo dele, em nome de Jesus. Que cada cisto e tudo aquilo que tem causado esses caroços, eu digo a você agora, demônio, saia do corpo dele, em nome de Jesus. Cistos, caroços, vocês ficam proibidos de prosperar no corpo dele, em nome de Jesus. Vão sumir. A cada manhã você estará mais livre, e eles não voltarão, no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu imponho as mãos sobre a vida do teu filho, Senhor. Toca nos olhos dele, Pai. Oh, restaura os olhos do teu filho, Senhor. Espírito de vida vivificando os seus olhos. Não vai ficar cego, vai passar a ver melhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A hérnia onde? Em nome de Jesus, hérnia, recue, diminua e suma completamente, em nome de Jesus. Jesus, pra cadeia
cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. E há poder no nome de Jesus. E há poder no nome de Jesus. E há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Você pode orar em outras línguas, interceder pelas pessoas que estão aqui à frente, recebendo a sua cura.
cistinho. Diz que tem uma moça que estava com o joelho troncho, torto, já endireitou. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Era que tinha um cisto, não era? Só que ela não consegue sentir o cisto. Para vocês que estão com caroços, deixa eu dizer, muitos vão sumir amanhã pela manhã. É assim que Deus faz comigo. Só dorme quando amanhece, está sem. Lá na minha igreja eu tenho várias pessoas que eu orei na quinta noite, 2 semanas depois havia sumido e a pessoa se deu conta. Então não fica presa no aqui ou agora. Amém? Não sei porque Deus faz assim comigo. Às vezes some na hora. Às vezes eu pergunto à mulher: e aí, tem o nódulo no seio, você consegue sentir? Aí eu consigo sentir, pastor. Depois da oração ela sumiu. Mas também tem muitas vezes, de repente a pessoa acorda e percebe que sumiu e me manda uma mensagem, me liga ou conta na igreja. Ela não podia sentir o cisto porque ela viu na ultrassom. Mas eu creio que na próxima ultrassom não haverá nada. E como é que você sabe que ele era troncho e que ele não é mais? Um calor. Diga o que você sentiu. Quando eu sentei ali na cadeira, eu senti um ar quente pelo meu joelho. E logo após isso eu senti um alívio. E quando eu fui lá atrás, eu percebi que meu joelho não estava mais troncho. E uma das formas da unção, da cura se manifestar é através do calor. Eu vou dizer a você, eu estou orando pela fé. Eu não percebo um dom se movendo. Mas às vezes a gente começa pela fé, sem sentir nada, e de repente as pessoas começam a ser curadas, porque aí já é o dom do Espírito operando. Amém? O que aconteceu com ela foi isso. Ela veio aqui pela fé, recebeu a imposição de mãos pela fé, e quando ela senta na cadeira, esse calor quente que toca no joelho dela, isso é a unção do Espírito. Amém? Glória a Deus.
Amém. Vou só fazer uma oração para passar para o pastor. Já agradeço a oportunidade. Peço perdão, reverenda, pelo tempo. Mas tem duas pessoas querendo oração pela transmissão. É seu Marcos, Carlos. Marcos e Carlos. Você pode concordar comigo? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de você esse homem, Pai, o Carlos e Marta, Senhor. Tu és poderoso, Pai, para enviar um dos teus anjos ou o teu Espírito soprar sobre a vida dessas pessoas. Tu és poderoso para livrar esse homem desse Alzheimer. Tu podes tocar em cada célula do cérebro dele, Senhor. E eu entro em concordância com a tua igreja, Pai. A medicina diz que é uma doença degenerativa, que não tem jeito, mas tu és Jeová Rafá. E nós concordamos em fé, o Senhor tocando na mente, no cérebro, em nome de Jesus, de Carlos, e ele sendo restaurado para a tua glória. A tua palavra diz que muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Pai, nós oramos para que o teu Espírito restaure os ossos de Marta, Senhor. Que cada parte dos seus ossos, que cada tendão, que cada músculo seja tocado pelo teu Espírito, Pai, e ela fique livre dessa osteoporose, no nome de Jesus. Amém. Quero passar para o pastor Guilherme, pastor Eric.